Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de pré-cálculo do nosso belíssimo projeto Ampere. E agora, tendo finalizadas o estudo das principais funções, terminando de apresentar elas para vocês, a gente vai começar agora a brincar um pouco com essas funções. A gente vai começar a aplicar o que a gente chama de transformações para essas funções. Então vamos lá, vamos começar porque essa aula é bem interessante e ela permite a gente basicamente gerar funções a partir de outras funções. Enfim, a aplicação disso aqui é infinita, basicamente. E essa aula eu imagino que vai ser muito legal para vocês, principalmente criarem uma confiança e começarem a brincar mais com gráficos de funções. Essa aula vai ser um pouco mais geométrica, é até por isso que eu busquei preparar ela em slides. A gente vai estar usando a plataforma do Desmos que eu apresentei na minha aula sobre funções trigonométricas. E a gente vai estar brincando bastante com ele aqui, então vamos lá, vamos começar a falar sobre essas transformações. Bom, uma transformação, basicamente, eu tenho uma função f de x já definida, e eu vou criar uma transformação dessa f. Eu vou criar uma função g de x, que eu vou dizer que ela é uma transformação da minha função f. Então, a minha função de g de x, eu vou definir ela dessa forma. Eu vou pegar, repare que eu tenho a minha f de x, e aqui eu vou somar uma constante, aqui a, b, c e d são todos números reais. Eu vou somar a minha função a uma constante a, eu vou multiplicar a minha função por um fator b, eu vou multiplicar o meu x de entrada por um valor c, e eu vou somar o meu argumento da função a um valor d. Beleza, está acontecendo muita coisa, tem muita coisa nova acontecendo aqui. Tem um monte de letra nova aparecendo aqui, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos com calma. Basicamente, a minha função f é uma função definida. É uma função qualquer, por exemplo, uma função seno, uma função polinomial, uma função que eu quiser. O que eu estou fazendo aqui eu estou pegando cada argumento x, então, por exemplo, x igual a 0, x igual a meio, x igual a π, o que for, antes de aplicar ele à minha função f, eu vou multiplicar ele por um fator c, esse fator eu escolho, a, b, c e d, igual eu falei, são números reais quaisquer, escolher eles para serem o que eu quiser. Então, eu vou pegar o meu valor de entrada 1, por exemplo, então eu teria aqui f de 1. Aqui, antes de eu aplicar f de 1, eu vou multiplicar esse meu 1, eu vou multiplicar esse meu x por c e somar ele a d. E esse vai ser o meu novo argumento da minha função. Repare aqui que agora eu não tenho f de x, eu tenho f de cx mais d. Se isso está parecendo um pouco complicado por agora, já vai fazer mais sentido, eu vou passar coeficiente por coeficiente para mostrar o que cada um significa, basicamente. Beleza, então eu estou aplicando esse argumento aqui novo, cx mais d, na minha função f, e estou multiplicando o resultado de saída dessa minha função por esse fator b. E simplesmente depois eu pego todo esse resultado aqui, toda essa tranqueira, e eu somo o valor a. Então eu vou fazer a mais b vezes f de cx mais d. Certo? É assim que a gente fala. Essa é a forma matematicamente correta, vamos dizer assim, de dizer o que essa minha função está fazendo. Então, beleza. Agora que a gente definiu que a gente tem 4 letras novas aqui, vamos entender o que cada uma delas faz. Primeiramente, eu vou simplesmente falar, então talvez não fique muito claro imediatamente por que as coisas são do jeito que são, mas logo depois eu vou mostrar para vocês graficamente, eu imagino que tudo vai se esclarecer melhor. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro coeficiente é o coeficiente a, e ele é o termo aqui responsável por subir e descer. Repare que eu vou estar usando aspas em muitos pontos dessa aula, justamente por não usar um termo matematicamente rigoroso, que é o que a gente chama. É um termo... eu vou usar muitos termos mais genéricos, termos que talvez possam ser um pouco mais intuitivos. Eles não são termos, por exemplo, que você escreveria em um trabalho, mas eles acho que são suficientes para vocês entenderem a ideia da aplicação de cada coeficiente. E a propriedade que esse coeficiente a me traz é uma propriedade que eu chamo de propriedade de elevador. Ele basicamente é responsável por subir ou descer a minha função. Então aqui vamos supor que eu tenho uma função f de x igual a f de x é dada, eu tenho uma função f de x é igual a seno de x. E eu tenho aqui uma função g de x é igual a 2 mais f de x. Repare aqui que o 2 seria o meu a, o meu b seria o termo aqui que multiplica o meu f, ele vale 1, e aqui eu tenho um cx, o meu c novamente vale 1, porque c vezes x, se aqui só tem x é porque o meu c vale 1, mais d, e o meu d aqui ele está valendo 0. Então eu estou estudando apenas o meu termo a. O que o meu termo a faz? Basicamente, por que eu chamo ele de elevador? Porque no caso aqui, se eu tenho g de x é igual a 2 mais f, quando eu for ver o g desse mesmo x, eu vou somar 2 ao valor que o meu f me retornaria. Então eu estou subindo a minha função em 2 unidades. Então aqui, por exemplo, se eu pegar o meu f de 0, seria eu ver o seno de 0. Como a gente viu lá na aula de funções trigonométricas, o seno de 0 é justamente 0. O que seria agora eu pegar o meu g de 0? Seria eu pegar o meu f de 0, que eu determinei aqui que vale 0, e somar 2. Então, repare que o meu g de 0, ele não vai retornar 0, mas sim vai me retornar 2, que é exatamente o valor que eu estou somando a minha função.
Agora, se eu pegar, por exemplo, f de π sobre 6 aqui seria o equivalente a 30 graus em radianos, a gente viu novamente na aula de funções trigonométricas que o seno de π sobre 6 é meio, o seno de 30 graus é meio. O que seria o meu seno? O que seria o meu g de π sobre 6? Seria eu pegar o meu seno de π sobre 6, que eu determinei aqui que vale meio, e somar 2 dele. Então, eu basicamente pegar o f aqui, que no meu caso seria meio, e somar 2. Então, eu vou fazer 2 mais f. Reparem que aqui ele me deu 5 meios. Então, o que era para ter dado meio, subiu 2. Então, o meu 0 subiu 2, virou 2. O meu meio subiu 2, virou 5 meios. E, por fim, o último exemplo aqui seria o meu seno de π sobre 2, que seria o seno de 90 graus. Como a gente viu lá também naquela aula, o seno de 90 graus é 1. Então, o meu g de π sobre 2 seria eu pegar o meu valor de saída f, que seria 1, e somar 2 a ele. Então, aqui eu tenho o meu valor de saída 3. É basicamente... É justamente por causa disso que eu gosto de chamar esse termo de elevador. Ele basicamente vai pegar o meu valor de saída pré-definido e vai somar ele a uma certa quantidade. Ou seja, ele vai ou subir ou descer a minha função de uma certa quantidade, como se ela estivesse num elevador. Beleza. Então, essa é basicamente a ideia do coeficiente A. O coeficiente B, por outro lado, ele é responsável por escalar o tamanho da função e a propriedade que eu dou para ele é a propriedade de esticar. Então, seria, se um valor de saída é alto, ele vai ficar mais alto ainda. Se um valor de saída é baixo, ele talvez vai ficar... Ele vai crescer, mas nem tanto. Então, no meu caso... Então, no caso do meu coeficiente A, todas as saídas mudavam pelo mesmo valor, então todas elas eram somadas de 2, no exemplo que eu dei. Agora não. Agora, o tanto que ela vai somar depende do valor de saída. Então, vamos ver um exemplo aqui que eu tenho uma função polinomial, uma função quadrática. f de x é igual a x ao quadrado. E eu vou definir a minha g de x, que vai ser 3 vezes f de x. No caso, seria 3 vezes x ao quadrado. Toda saída de f será multiplicada por 3, aplicada em g. Então, aqui de novo, eu tenho o meu f de 0, que equivale a 0. Certo? Basta eu substituir 0 ao quadrado é 0. E agora eu ver o g de 0, repare que ele continua valendo 0. Aqui no caso anterior, a minha saída era 0, mas a minha saída de g, ela subia, ela era aumentada. Aqui ela não aumenta, porque seria eu fazer 3 vezes a saída de f é 0. 3 vezes 0 é 0, então minha saída continua valendo 0. Agora, se o meu x de entrada, por exemplo, fosse 2, eu vou entrar com 2 no lugar do x aqui, então o meu f de 2 seria 2 ao quadrado, que vai dar 4. Quanto que vai dar o meu g de saída? Seria o g de 2, seria 3 vezes o meu valor de saída de f. Então, repare aqui que seria 3 vezes o 4. Então, vai dar 12. Então, repare que uma saída de 4 foi para 12. Ela cresceu. Ela foi funcionada de 8 unidades. Enquanto o meu termo multiplicativo aqui é 3. Então, repare que uma saída grande tende a ficar muito maior. Enquanto uma saída de 0 continuou em 0. E, por fim, esse último caso aqui, o meu f de menos 1, seria o equivalente a eu fazer menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai me dar 1 positivo. Então, o meu g de menos 1 seria eu pegar o meu valor de saída aqui de novo de f, multiplicar por 3. Então, ele vai me continuar me dando 3. Olha aqui que interessante. A minha saída que deu valor 1, ela foi para 3. Ela aumentou de 2 unidades. Agora, a minha saída que era 4 foi para 12. Aumentou de 8 unidades. Então, é o que eu quero dizer com o valor que eu aumento na minha saída depende do meu valor de saída da função f. Ou seja, saídas grandes tendem a muito maiores e saídas menores crescem, mas numa taxa menor. E bom, o próximo termo que a gente vai estudar agora é o termo C. O termo C e o termo D são talvez um pouquinho mais chatos de entender verbalmente, mas, de novo, assim, já a gente vai estudar no gráfico como que eles se comportam e eu espero que fique mais claro. Então, o termo C é o que a gente vai chamar de frequência. É o responsável por alterar a frequência. E aqui eu fiz questão de usar a nomenclatura correta. O C ele realmente é chamado de frequência e vocês vão ver que ele vai ter aplicação direta, ele vai ser muito mesmo na matéria de circuitos, quando vocês forem ver corrente alternada, eles vão aparecer em física 2, quando vocês forem ver oscilações. Então, eu fiz questão aqui de usar o termo correto, que seria o termo frequência mesmo, e ele vai me definir quão rápido a minha função... E o caso de frequência aqui, ele faz mais sentido para funções trigonométricas, para funções... ou pelo menos funções periódicas, não necessariamente trigonométricas, mas funções periódicas. Ele também pode ser aplicado, a gente vai mostrar daqui a pouco para outros tipos de funções, mas a maioria dos casos que você tiver um termo C, x, ele vai ser geralmente aplicado a funções periódicas. Então aqui vamos pegar o meu exemplo, eu tenho aqui uma f de x agora igual a cosseno de x. E eu tenho uma g de x igual a cosseno de 4x. Vamos lá que agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais difíceis de entender, mas a gente vai passo a passo aqui, eu imagino que dê tudo certo. Então, os argumentos de f serão multiplicados por 4 e então aplicados a g. Vamos entender o que isso significa. Vamos ver aqui de novo o meu f de 0. f de 0 seria eu fazer o cosseno de 0, porque a minha função f é definida como cosseno. Cosseno de 0, como a gente viu, é igual a 1. Vamos ver quanto que vale o meu g de 0.
Então, o meu g de 0 seria o meu f de 4 vezes 0. Repare que no caso do b, eu estava fazendo 4 vezes f de 0, se fosse o b igual a 4, por exemplo. Aqui eu faço f de 4 vezes 0. E isso aqui vai continuar me dando f de 0, porque 4 vezes 0 é 0, isso vai me dar 1. Beleza. As saídas aqui continuaram valendo o mesmo valor. Vamos ver agora o meu f de π sobre 3. Π sobre 3 seria o equivalente a 60 graus em radianos. Então, o cosseno de π sobre 3, o cosseno de 60 graus, é meio. E vamos ver agora quanto que é o g de π sobre 3. Seria o cosseno de 4 vezes π sobre 3. Mas seria o equivalente ao cosseno de 240 graus, porque seria π sobre 3 seria 60, 4 vezes 60 me dá 240. Então, isso aqui seria o cosseno de 240 graus e isso aqui vai me dar menos meio. Então, agora eu já não tenho uma forma direta de relacionar o meu valor de saída de f com o meu valor de saída de g, já que a alteração que eu faço não é na saída, mas sim na entrada. E por fim, o último valor de entrada que eu tirei aqui como exemplo seria o meu f de π sobre 4. Π sobre 4 em radianos seria o equivalente a 45 graus. E, como a gente viu, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Esse SQRT aqui é a abreviação para square root, que seria a raiz quadrada em inglês. Então, isso aqui seria a raiz de 2 sobre 2. O meu g de π sobre 4, o que seria? Seria o meu f de 4 vezes π sobre 4. Então, isso aqui vai me dar f de 4 vezes π sobre 4. Esse 4 e esse 4 se cancelam. Isso aqui vai me dar o f de π, que é igual a menos 1. Então, veja só, eu tenho aqui um valor de saída que é raiz de 2 sobre 2, é um valor de 45 graus, está no primeiro quadrante, e eu tenho como saída da minha g o valor 180 graus, é algo que está no final do segundo quadrante. Então, e o valor de saída é menos 1. Então isso é para vocês verem que interessante essa propriedade do coeficiente c. Então ele faz com que a minha função gire muito mais rápido. Então no meu 0, no meu 60 graus, aqui eu 240 graus, então eu já girei mais de metade da volta, enquanto aqui eu não girei nem um quarto da volta ainda. E por fim, nesse último caso aqui, eu girei 1/8, enquanto na minha g eu já girei metade. Então ele faz com que a minha função gire muito mais rápido. Vocês lembram na aula de funções trigonométricas que eu desenhei aquele círculo que ficava girando, e aí ele me plotava o valor do seno e do cosseno, e eu conseguia ver isso geometricamente? O meu c faz basicamente com que aquele círculo gire mais rápido. É basicamente isso que o meu termo c faz. Ele altera a frequência de giro, vamos dizer assim, da minha função seno. E por fim, o último termo que a gente vai tratar aqui é o termo d, e ele é responsável por alterar a fase da função. Isso é algo que vai ficar um pouquinho complicado de explicar agora, mas vocês já vão ver no Desmos, vai dar pra ver bem bonitinho, mas ele é basicamente responsável por o que a gente chama de atraso, ou adiantamento, dependendo do valor de d. Então aqui eu vou ter uma função f de x aqui que eu vou chamar agora de exponencial de x, e elevado a x, e eu vou definir a minha função g de x como sendo f de x mais 2, que seria o equivalente a exponencial de x mais 2, certo? Meu argumento aqui seria exponencial de x, o meu argumento aqui, ao invés de ser x, ele é x mais 2. Então seria o meu d igual a 2. E a gente vai ver aqui que será somado 2 a todos os argumentos de f, então eu vou aplicar a função exponencial. E vamos ver o que significa nesses exemplos aqui embaixo. Bom, eu tenho o meu f de 0. f de 0 e elevado a 0 vai me dar 1 como saída. Agora vamos ver a minha g. g de 0 seria f de 0 mais 2, seria exponencial de 0 mais 2. Exponencial de 0 mais 2 é exponencial de 2, que vai me dar e ao quadrado, certo? Agora, o meu f de 1, o que seria o meu f de 1? Seria exponencial de 1, que vai me dar o próprio e, número de ordem. Se eu fizer o meu g de 1, isso aqui vai me dar f de 1 mais 2. Repare que eu estou somando 2, é o meu valor de entrada. Então isso aqui vai me dar exponencial de 3, e portanto e ao cubo. Agora, o meu f de menos 2, o valor de saída dele seria 1 sobre e ao quadrado, certo? Seria eu aplicar exponencial de menos 2, seria 1 sobre e. O menos faria com que meu e fosse para o denominador, e o 2 do quadrado elevaria o meu e ao quadrado. Então f de menos 2 é 1 sobre e ao quadrado. E o meu g de menos 2 seria o meu f de menos 2, que seria o valor de entrada, mais 2. Então seria o meu f de 0, vamos dizer assim, exponencial de 0, que é 1. Então repare que aqui quando o meu f vale 0, o meu g está me retornando o valor de f de 2. Quando o meu f é 1, o meu g está me retornando o valor de f de 3. E quando o meu f é menos 2, o meu g está me retornando o valor de f de 0. Certo? Então é como se a minha função g tivesse adiantada em 2 unidades com relação a f. É como se ela começasse um pouco antes, vamos dizer assim, ela começasse 2 unidades para trás. Beleza, então definidos aqui de uma forma mais verbal, vamos dizer assim, o que cada termo desse significa, vamos dar uma olhadinha agora no Desmos e brincar um pouco com essas funções. Então eu tenho aqui plotado para vocês um exemplo que eu fiz, que faz uso da função cosseno.
Então aqui eu tenho f de x definida como sendo o cosseno de x, e eu tenho aqui isso aqui seria a minha função g de x. Então eu vou dizer que o meu g de x ele é igual a, que seria o termo independente, o termo responsável por elevador, vamos dizer assim, mais b vezes f, o b é o fator de escala, e como argumento de f eu tenho c vezes x, esse c seria a frequência, mais d seria o atraso. E aqui eu adicionei alguns sliders que permitem a gente variar o valor de a, b, c e d em tempo real e ver como a minha função varia. Então aqui, se vocês verem o que eu tenho aqui plotado em vermelhinho, é perfeitamente uma função cosseno, assim como eu mostrei na aula de funções trigonométricas. Vamos brincar primeiro com o termo a. Vamos ver o que acontece conforme eu vario o a. Então vamos fazer o meu a crescer. Repare o que acontece. A minha função é como se ela estivesse subindo no elevador, entendeu? É daí que vem a ideia da analogia de A ser responsável por ser elevador. Então ele sobe conforme o A aumenta e ele desce conforme o A diminui, certo? Então é basicamente essa a ideia do termo A. Ele é responsável por subir e descer a minha função. E repare que isso vale para todos os valores de entrada. E todos eles variam da mesma forma. Eles vão subir, aqui no caso todos subiram de 10, e aqui eles vão decrescer, todos decresceram de 10. Então todos agora... Então aqui é onde eu teria um valor de saída de 1, por exemplo, da minha função cosseno, ele está me retornando menos 9, porque seria 1 menos 10, que dá menos 9. Então esse é o papel do meu termo A. Ele basicamente sobe e desce a minha função conforme eu vario ele. O meu termo B, por outro lado, igual eu tinha mencionado, ele é um fator de escala. O que isso significa? Que valores de saída grandes ficam maiores e valores de saída menores, valores de saída pequenos ficam maiores, só que uma taxa menor. Então aqui eu tenho B igual a 1, seria basicamente eu fazer B vezes f de x. Então seria como se esse B não existisse, porque eu estou multiplicando por 1. Multiplicar por 1 não altera nada. Vamos ver o que acontece se eu faço B igual a 2. Olha só o que acontece. Os meus valores de saída, eles dobram de tamanho. Então, aonde eu teria 1, agora eu tenho 2. Aonde eu teria meio, agora eu tenho, vamos ver se eu consigo achar aqui. Eu tenho 1, que seria no raiz de 3 sobre 2. Seria na entrada igual a 45 graus, aqui. O π, ele continua valendo 0, porque seria eu fazer 0 vezes 2, vai continuar valendo 0. Enfim, ele basicamente estica a minha função, e essa é a ideia do termo esticar. Repare só, é como se eu estivesse puxando ele para cima e para baixo, de modo que eu esticasse. Agora vamos ver o que acontece se o meu b for menor que 1, se estiver entre 0 e 1. Olha só o que vai acontecer, ele vai diminuir. Então, assim como se eu multiplicar por um fator maior que 1, ele vai fazer com que a minha função cresça, se eu multiplicar por um fator menor que 1, ele vai fazer com que a minha função diminua. Multiplicando por 0, obviamente, eu faço com que eu tenha uma função constante igual a 0, porque independente do meu valor de f, eu vou multiplicar por b igual a 0 e vai fazer com que o valor de saída seja 0. O que acontece caso eu multiplique agora por um fator negativo? Repara o que acontece, os termos positivos ficaram negativos e os termos negativos ficaram positivos. Então aqui, se eu fizer b igual a menos 1, por exemplo, ao invés de eu ter saída, onde eu teria o 0, onde eu teria... o meu cosseno de 0 daria 1, o meu cosseno de 0 agora está dando menos 1. O meu cosseno de π estaria dando menos 1 e agora ele está dando 1. Então repare que eu inverti a minha função, eu refleti ela ao redor do eixo x. E é esse o termo que a gente usa, na verdade, quando o meu b vale menos 1. Eu estou refletindo a minha função. Então eu posso aqui brincar e conforme eu subo e desço o meu valor de b, a minha função sobe e desce, podendo ser refletida ou não, dependendo se ele é positivo ou negativo. Beleza, agora brincando com o termo c, que é o que eu mencionei que mudaria a frequência da nossa função, vamos ver o que acontece caso eu aumente o c. Igual eu falei, isso faria com que o meu círculo girasse mais rápido. Vamos entender o que isso significa graficamente para a função cosseno. Seria basicamente eu fazer com que as coisas se repitam mais rápido, eu aumento a frequência. Repare que isso aqui agora está girando muito mais rápido do que estaria se o meu c fosse igual a 1. Então é isso que eu quero dizer com o termo mola. Repare que se o meu c for muito pequeno, é como se a mola estivesse muito esticada. Conforme eu aumento o meu c, a mola vai ficando cada vez mais comprimida. Entendeu? É basicamente essa a ideia do termo mola. E novamente agora... E beleza, vamos estudar agora o que acontece para c's negativos. Repare que não muda, não parece mudar muita coisa. Por que isso faz sentido? Vamos pensar, vamos lembrar qual que é a propriedade da minha função cosseno. A minha função cosseno é uma função par, ou seja, o meu f de menos x é igual a menos... é perfeitamente igual a f de x. Então eu fazer c igual a menos 1.6 e c igual a 1.6 dá exatamente a mesma coisa, justamente porque a minha função é uma função par. Então, já a gente vai brincar com a função seno e com outros tipos de funções também, e brincar com esses parâmetros, e vocês vão ver que vai fazer uma diferença assim eu multiplicar por um fator negativo. Mas por enquanto é basicamente essa a ideia do meu fator c. Ele é responsável por fazer esse papel de mola, esticando ou não a minha função. E por fim,
Agora eu tenho o meu coeficiente D, que eu mencionei que possuía um papel de atraso. Vamos ver o que acontece caso eu cresça esse D. Ele vai fazer com que a minha função vá para a esquerda. Repare que ele está andando para a esquerda, ele está atrasando a minha função. Ele está adiantando a minha função. Então aqui no zero, então aqui para ser igual a zero, o meu valor do cosseno de zero seria 1. Agora, caso eu aumente o meu C, o que eu vou receber na entrada seria, na verdade, o cosseno do valor que eu estou colocando aqui, no valor de C. Então isso seria o equivalente a eu transladar toda a minha função para a esquerda. Eu seria o equivalente a eu adiantar a minha função, vamos dizer assim. E analogamente, fazendo com que o meu C fosse negativo, analogamente, fazendo um D negativo, seria o equivalente a eu atrasar a minha função. É um pouco difícil de ver isso só com a função cosseno, mas já eu vou mostrar outros exemplos de funções também que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, da função cosseno é basicamente isso. Eu acho que é uma boa forma de inicialmente ilustrar esses 4 parâmetros. E agora a gente vai criar outra função aqui, por exemplo, a função exponencial e elevado a x. Exponencial. Agora a gente vai mudar aqui, por exemplo, para a função exponencial de x. Repare que eu tenho a função exponencial com 1. Vamos ver o que acontece caso eu varie o meu a. Como esperado, ele vai crescer toda a minha função do mesmo valor ou decrescer, fazer o papel do elevador que a gente já comentou. Perfeito? O meu valor b agora, ele vai ser responsável por esticar a minha função. Então, se eu aumentar, a parte que é grande tende a ficar mais grande, a parte que é grande tende a ficar maior e a parte que é pequena, ela não tende a ser alterada muito. Então, repare aqui que as entradas que estão muito próximas do zero continuam muito próximas do zero, e as entradas aqui que já possuem um valor significativo recebem um valor cada vez maior. Enquanto se eu multiplicar por um valor negativo, seria o equivalente a eu refletir no eixo x. É isso que eu estava querendo dizer. Ao invés de ela subir, agora ela vai cair. Seria o equivalente a eu pegar todas as saídas, no caso a função exponencial sempre me retorna valores de saída positivos, eu multiplicar eles por um fator negativo vai fazer com que ela decresça, ao invés de crescer. Então, repare que é isso. E o meu divisor de águas é exatamente o zero, onde eu teria a função constante igual a zero. E agora variar o meu termo C vai me dizer quão rápido a minha função cresce. Assim como no caso da função trigonométrica ele me diz quão rápido o meu círculo gira, isso aqui vai me falar quão rápido a minha função cresce. Então, eu tenho um C muito alto, quer dizer que eu estou fazendo com que as saídas sejam... Seria eu fazer com que as saídas recebam um valor muito maior, muito mais rápido. Então, aqui, por exemplo, pegar o valor, se eu fizer o meu C igual a 2, onde eu teria aqui, por exemplo, o valor 1, se eu seria o equivalente a eu ter exponencial de 1, repare que eu tenho como saída aqui exatamente o ponto 7, 7.4, que é basicamente igual, que é igual exatamente a e ao quadrado. Então, o que seria 1 se meu C fosse igual a 1? Então, o que seria e se meu C fosse igual a 1? Então, repare aqui no 1 que ele está me dando 2.7 alguma coisa, que é aproximadamente o número de Euler. Se eu multiplicar isso por 2 e depois aplicar a minha função, como saída aqui ele está me dando e ao quadrado. Se eu multiplicar por 3, ele vai me dar o equivalente a e ao cubo e assim por diante. Então, repare aqui como isso faz com que a minha função exponencial cresça muito mais rápido. Certo? Agora, e o que acontece caso o meu C agora seja negativo? Repara bem o que ele faz. Ele faz com que agora a minha função seja uma função decrescente. Por quê? Seria o equivalente a eu fazer exponencial de menos x, vamos dizer assim. Então eu vou ter esse tipo de função aqui que vai vir do infinito, descendo e vai tender a zero para n crescendo. Então essa é uma propriedade muito interessante do meu argumento C. E por fim, o último argumento, que é o argumento D, igual eu mencionei, ele é responsável por fazer um atraso à minha função. Então vocês já conseguem mais ou menos, eu imagino, que prever o que vai acontecer, caso eu varie o meu D, mas eu aumentar o meu D seria o equivalente a eu levar a minha função para a esquerda. Repare o que está acontecendo. Ela está indo para a esquerda, porque aqui, agora com o meu C igual a menos 9.2, onde eu teria 0, na verdade eu tenho 0 mais 9.2. Então aqui eu vou ter como saída exponencial de 9.2, que é um valor absurdamente grande, porque seria e elevado a 9.2. Seria maior que e elevado a nona. Então é a ordem de mais de 100, quase mais de 200. Se eu fizer agora, por exemplo, o meu e igual a 2, o meu d igual a 2, igual eu apresentei no slide, repare aqui que a minha função cruzaria o 1 no 0. Só que agora ela vai cruzar o 1 no menos 2. Certo? Aqui no menos 2 ela vai ter valor 1. Porque seria o equivalente... Porque se eu aplicar o meu x igual a 0 aqui, eu teria 0 mais 2. Então, no 0, a minha saída aqui seria exatamente igual a e ao quadrado, que seria aproximadamente 7.3.
Perfeito? Para finalizar, então, vamos brincar com um polinômio agora, uma função x ao quadrado, por exemplo, e vamos ver aqui como é que esses termos vão mudar a minha função. Novamente, a propriedade do elevador, subir e descer, eu multiplicar por a, eu somo esse coeficiente a, o b seria o equivalente a eu fazer com que a minha função cresça mais devagar ou mais rápido, fatores grandes ficam maiores, fatores pequenos ficam... Fatores grandes crescem, valores de saída grandes ficam cada vez maiores e valores de saída não tão grandes continuam crescendo, mas não tanto. E fazer ele ser negativo novamente, passa essa reflexão em torno do eixo x. Então, ao invés dela ser uma parábola crescente, agora ela é uma parábola com concavidade para baixo. Novamente, fazer b igual a zero vai dar a função constante igual a zero. Repare aqui que ele não está me dando a função constante igual a zero, justamente porque o meu a é menos 0,7, então aqui em todo ponto eu tenho como saída o zero, que seria todo esse termo aqui, mais 0,7, que é esse termo a. Então se eu voltar o meu a aqui para zero, eu tenho perfeitamente a função constante igual a zero. E vocês podem ter aplicações de todos os coeficientes ao mesmo tempo. Então repare aqui o que eu posso fazer. Eu posso brincar e variar esses coeficientes basicamente todos ao mesmo tempo. E por fim, a última função que eu fiquei de mostrar para vocês é a função seno. Então eu tenho aqui a função seno de x. E vamos ver de novo, voltar o a aqui para zero. Seria eu ter não subir nem descer a minha função. O meu b voltar para 1, seria o equivalente a eu ter um fator de escala igual a 1. Eu não estico a minha função. O meu c, vou voltar ele para 1 também. E o meu d, vou voltar ele para 0. Então vamos ver agora o que acontece caso o meu c é igual a menos. Olha só o que aconteceu. Foi de uma função... Por ser uma função ímpar, a função seno, toda saída negativa vira menos... Como f de menos x é menos f de x, é como se a minha função girasse em torno do x, ela fizesse um flip. Então, toda a minha saída... Então aqui, por exemplo, em π sobre 2, que eu teria saída igual a 1, agora ela vale menos 1. E depois, aqui em menos π sobre 2, onde eu teria uma saída de menos 1, agora ela vale 1, justamente por conta da propriedade da função seno ser uma função ímpar, que é ao contrário do que acontece com a função cosseno, uma função par. Então eu multiplicar aqui por menos 1 não altera absolutamente nada, porque eu fazer f de menos x e fazer f de x, eu tenho exatamente o mesmo valor de saída. Muito bem, então eu acho que isso resume de uma forma bem boa o que eu tinha para apresentar na aula de hoje. De novo, essa plataforma é muito poderosa, eu realmente recomendo que vocês usem o Desmos para brincar e de plotar funções aleatórias. Querendo ou não, é muito bonitinho você ver a sua função sendo alterada em tempo real, conforme você altera os parâmetros dela. Então eu encorajo todo mundo, de verdade, a entrar nesse site e brincar, plotar aqui funções, plotar a soma de funções. Eu posso plotar cosseno de x mais exponencial de x e vendo o que dá. Repare aqui que coisa estranha que ele me dá. E vocês vão vendo por que dá uma coisa estranha, o que acontece se eu variar esses parâmetros, quão estranho isso pode ficar. Então... é isso. Eu realmente acho que brincar de plotar gráficos é uma coisa legal. Vocês vão ter isso em cálculo 1, vocês vão ter uma parte de cálculo 1 que vai ser basicamente estudo de gráficos. Então vocês já terem uma boa prática agora de saber mais ou menos como mexer com essas plataformas. Já é muito interessante. Mas no mais é isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado, tenha acrescentado algo para vocês. Que vocês agora consigam ser um pouco mais independentes quando forem brincar com plotar gráficos, ou vocês verem, essa função aqui é 2 mais cosseno, o que esse 2 na frente faz, sabe? Esse tipo de visão que eu gostaria de passar para vocês nessa aula. Então eu vou ficando por aqui, era basicamente isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.